que eu fiz? Antes de começar, vamos fazer a nossa prece. Então, vamos, com muita alegria no coração, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por mais esse encontro, agradecendo pela espiritualidade sempre presente, nos acompanhando, nos orientando, nos induzindo, sempre nos caminhos de Jesus, para que a gente possa cada vez mais conseguir assimilar e colocar no nosso dia a dia esses ensinamentos, essas experiências, esse compartilhamento entre todos nós. Vamos agradecer pela nossa vida, pela nossa casa, pelo nosso alimento, pela nossa saúde, e pedindo para que durante essa aula a gente possa participar da melhor maneira, para que seja sempre muito produtivo na nossa caminhada evolutiva. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, a lição de hoje é o Fonte Viva, lição 84, na instrumentalidade. Então, Paulo diz o seguinte: como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Está no Coríntios 1, capítulo 14, versículo 17. Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Então, somos nós esses receptores terrenos. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Então, eu acredito em Deus, mas o que o outro fizer para mim, não estou perdoando, não. Aquele que suporta cristamente as fraquezas do vizinho, contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. É aquela pessoa que perdoa os outros, mas não consegue enxergar a necessidade de ter o próprio perdão na sua caminhada. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Então, é sempre alguma observação que a gente tem que fazer em relação aos nossos conhecimentos, né? Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. É uma pessoa que adora dar conselho, mas não consegue se aconselhar. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária. Toda a vida é apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito à revelação de que é portador. Então, é aqueles falsos profetas. As pessoas têm uma comunicação perfeita, conhecem a doutrina, seja a que for, mas na sua prática ele não coloca. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro mais além conseguiu desprender-se das posses de ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. Então, a gente tem que entender que somos todos imperfeitos. O planeta não é um paraíso terminado e achamos-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Então, vai demorar para a gente evoluir, mas o importante é que a gente continue aprendiz. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento
de serviço pelo diapasão do mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. A gente sabe qual é o caminho. Então, a gente sabe qual é a música que a gente tem que seguir. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe. E o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Mensagem do Emmanuel. Deixa eu interromper o compartilhamento. Então, na verdade, essa reflexão quer dizer o quê? Então, a gente tem que primeiro conhecer as nossas limitações, para a gente poder depois poder ajudar os outros, na verdade, né? De uma maneira coerente, né? Porque ele cita, durante a harmonização, uma qualidade e um defeito. E as qualidades estão sempre ligadas, de certa forma, com o defeito. Então, eu consigo dar um conselho, mas eu não consigo perceber a minha necessidade de melhora, né? Eu consigo me desprover de todos os... Eu não sou ligada a bens materiais, mas eu tenho um outro vício. Então, é importante que a gente fique atento, primeiro em se conhecer, primeiro em se laborear, né? Se melhorar cada vez. E aí, sim, você se melhorando, você vai ter um equilíbrio espiritual e moral melhor, você vai ter um relacionamento melhor com as pessoas, e assim poder auxiliar as pessoas de uma melhor maneira, né? Porque você vai estar se sentindo bem, né? Então, nessa lição, ficou claro para mim a necessidade da nossa reforma íntima. Então, você se conhece, você se melhora, e aí você consegue ajudar e melhorar o outro. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Não? Então, Ju. Vamos lá. Estão vendo aí, né? Já, né? Sim, sim. Vamos lá. Hoje nós vamos falar do capítulo 8 do Evangelho, Bem-aventurados os puros de coração, e a gente começa com a frase de Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Bem-aventurados os puros de coração, aí ele traz assim para a gente. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus usa a infância como símbolo dessa pureza, como usou antes para o símbolo da humildade. Essa comparação pode parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança é um espírito antigo e que traz, ao renascer, as imperfeições de outras existências. Porém, ele explica, né, que o porquê que Jesus utiliza a imagem da infância. Porém, a comparação de Jesus é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo manifestar ainda nenhuma tendência para o mal, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Além do que, Jesus não diz de maneira definitiva que o reino de Deus é para as crianças somente, mas sim para aqueles que a elas se assemelham. Por que o espírito de uma criança que já viveu outras encarnações não se apresenta desde o nascimento tal como é? Tudo é sabedoria na obra de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura de uma mãe pode lhe dar, e essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e isso é necessário para que ele cative sua atenção. Ela não teria o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, encontrasse em seu filho um caráter viril e as ideias de um adulto, e muito menos se conhecesse o seu passado. É necessário também que a inteligência seja proporcional à fragilidade do corpo.
pois um corpo frágil não poderia resistir a uma atividade muito intensa do espírito, como se observa nas crianças demasiadamente precoces. É por isso que, quando se aproxima a encarnação, o espírito entra no estado de perturbação e vai perdendo pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele permanece durante certo período numa espécie de sono, na qual todas as suas faculdades ficam adormecidas. Esse estado transitório é necessário para que o espírito, ao reencarnar, tenha um novo ponto de partida e esqueça o que fez e o que foi. A lembrança do passado só iria atrapalhar a sua nova existência terrena. Assim, sem essa lembrança, o espírito renasce muito mais forte, moral e intelectualmente, sustentado pela intuição que conserva das experiências adquiridas em outras encarnações. Vou voltar um pouquinho aqui, só para a gente concluir essa parte. E aí eu termino esse item. O que ele quer dizer aqui para nós? Por que Jesus compara, né, e coloca a infância como o símbolo da pureza de coração? Aí alguns podem se perguntar, mas tem algumas crianças que já demonstram algumas tendências ruins, algumas tendências para o mal. Sim, existe, tá? Mas a gente não está falando aqui de exceções, a gente está falando aqui do geral que Jesus quis abranger o sentido que ele estava tentando dizer. Quando a maioria, né, que eu estou falando, quando a gente vê uma criança, quando a gente vê uma criança sendo super sincera, né, a gente fala que as crianças são sinceras. Ah, você gosta da tia? Não, não gosto. Você gostou do bolo da tia? Não, horrível. Porque eles são sinceros, eles não têm filtro, né? A pureza está justamente naquele ser tão pequeno de tamanho fisicamente que ele ainda está naquela fase de brincadeira, naquela fase de descobertas. Então, a criança, quando ela é sincera, quando realmente é uma coisa que ela não gostou, ou uma coisa que não está agradando ela, é que a gente vê a pureza, né? Porque quando a gente cresce, a gente começa a criar filtros, porque senão a gente vai ser visto como mal educado, como grosso, estúpido, nossa, né? Como é que pode falar essas coisas? Então, a gente vai perdendo a pureza quando cresce, né? Porque a gente começa a ter outros conhecimentos, outros pensamentos, né? Eu queria até ver, Lu, aos 7 anos que a criança perde essa parte do, espiritualmente falando, é aos 7 anos que o perispírito gruda realmente e que ela começa a desenvolver com os conhecimentos daqui? Então, há controvérsias, que eu já vi em duas orientações, que isso procede e que em outra orientação que não, né? Que não existe essa data fechada, né? Sei. Então, deixa um pouco mais aberto, né? Então, vamos dizer que é na primeira infância, então vamos colocar, mas isso não é uma regra, entendeu? Não é Entendi. então, eu já vi dois palestrantes com respaldo na doutrina, e que um fala que sim e outro fala que não. Então, mas eu acho que é a partir, né? Vamos dizer assim, né? Que enquanto ainda está na infância, né? A gente sim, pode sim. colocar assim, mas não fechar na idade, né? Entendi, tá. Então, isso que eu queria confirmar com você, porque eu já ouvia palestras dizendo que é aos 7 anos, mas eu não busquei para ver se tem outras opiniões divergentes, então eu queria ver com você. Então, é isso. Então, o porquê que Jesus coloca a infância? Porque a inocência, a candura de uma criança, a dependência que ela tem dos pais, de quem cuida dela para absolutamente tudo, até determinada idade, daqui a pouco ele começa a ficar mais independente, né? Tudo isso simboliza as pessoas que precisam se livrar do egoísmo, das maldades, dos maus pensamentos. Então, quando ele fala no começo que a inocência, a infância é colocada como símbolo porque ela tem a ver com a simplicidade e a humildade, né, e com a inocência, é porque a gente precisa se limpar das coisas negativas, a gente precisa ter, a gente não costuma dizer, a gente não pode deixar a criança dentro de nós morrer, a gente precisa manter essa criança, né, e o que é manter essa criança?
é a gente, muitas vezes, deixar a vida um pouco mais leve, né? A gente, às vezes, se preocupa muito em horários, em compromissos, em trabalhar até se esfalfar. E aí, né? A gente vai chegar onde com tudo isso? Será que a gente não pode dar uma pausa? Será que a gente não pode dar um equilíbrio nas coisas para a gente poder ter um pouco mais de leveza, né? Então, e aí ele pergunta, por que que não pode vir já a criança do jeito que ela já foi, né? Porque é um espírito antigo, às vezes o nosso filho tem um espírito muito mais antigo que o nosso até. Então, como é que você vai, como é que uma mãe, como é que a ternura de uma mãe vai cuidar de uma criança que vem com tudo que já viveu, de um espírito antigo, com os conhecimentos, com as ideias, com, às vezes, a forma adulta, não tem como, né? Então, a criança precisa ter o seu estado evolutivo normal, de crescimento, de desenvolvimento, para que seja moldado a sua personalidade, seja moldado os valores morais que você vai passar para ela. E, claro, ela traz algumas experiências, né, intuitivamente, e aí, como ele fala, o espírito renasce muito mais forte, porque quando o espírito vai reencarnar, ele passa por um estado de sono para poder esquecer de tudo aquilo que ele viveu nas outras vidas. Então, ele precisa vir como uma página em branco, entre aspas, com as experiências gravadas no espírito, mas numa nova oportunidade de escrever outras páginas. Oi, Ju, pera um pouquinho que tem umas coisinhas aqui no Pode falar. bate-papo. Então, o Marcelo coloca aqui, muitos falam em ciclos de 7 anos as transformações no desenvolvimento humano. No desenvolvimento humano são aquelas fases, né? Primeira infância, né? É por aí. Aí a Mônica falou que já ouviu isso também. Aí a Rosa coloca, mesmo em termos de desenvolvimento da criança pedagogicamente, falando acontece por volta dos 7 em 7 anos aproximadamente, que tem o bebê que vai até uma determinada idade. Depois ele não é mais bebê, já é criança. É criança. Primeira infância, segunda infância, adolescência, né? Adulto, e aí vamos encerrar por aí, né? Não precisa ir mais à frente, que tá bom. Oh, meu Deus do céu. Melhor idade, vai. Não vamos colocar. Vamos rotular. Vamos lá. Só isso. Tá bom. Obrigada, Lu. A partir do nascimento, suas ideias retornam gradualmente ao seu consciente, acompanhando o desenvolvimento do corpo. Então, podemos dizer que durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente uma criança, pois as ideias que formam a base do seu caráter ainda não se manifestaram, que é o que a gente está falando aqui de talvez a primeira infância. Então, os primeiros anos, ele é realmente uma criança, porque as ideias, né, que formam a base do caráter que ela vai ter ainda não se manifestaram. Então, muitas coisas começam a partir de certa idade, você vai acompanhando, você vai vendo, algumas crianças já trazem algumas ideias que você fala, nossa, da onde trouxe, nunca ouviu essa palavra, essa expressão, né? Então, é um espírito, aquela criança é um espírito já que traz bagagens e que ela vai falando, que ela vai demonstrando, né? Quantas situações a gente já não viu aí, espetaculares, de crianças que são conhecedoras de piano, de instrumento musical, nunca fizeram uma aula sequer, né? Então, existem essas questões que traz mesmo com a criança. E muitas vezes, depois de muito tempo que cresceu, a criança não lembra mais, não sabe nem tocar mais nada, né? Então, são coisas que eles trazem e que botam muitas vezes para fora em determinado período da vida e depois esquece, não, nunca toquei, nem sei, não conheço nada, né? São muito interessantes essas histórias. Durante o período em que seus instintos estão adormecidos, o espírito é mais dócil e, por isso, fica mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-lo progredir, tornando mais fácil a tarefa dos pais. Então, o que ele quer dizer aqui? Tem uma outra passagem do Evangelho, que eu não me lembro agora qual que é o capítulo, que ele fala o seguinte, a gente precisa prestar atenção nas nossas crianças, né, porque por mais que exista essa candura, essa inocência, a criança já pode demonstrar algumas questões que podem ser tendência daquela criança, né. Eu acho que eu já falei aqui, eu não sei se foi aqui que eu falei,
mas às vezes a gente tem o costume de dizer, isso é coisa de criança. Talvez não seja. Talvez você precise prestar atenção, né? Talvez o desdém que ela tem com outras pessoas, da família, amigos, pessoas, pode demonstrar alguma tendência que você precisa cortar na raiz, né? Então, a gente às vezes costuma muito dizer, isso é coisa de criança. O que que é coisa de criança? Né? Vamos definir o que é coisa de criança. Coisa de criança é brincar sem preconceitos, é brincar sem distinguir ninguém, é simplesmente ver as crianças do mesmo círculo dela e brincar e demonstrar e dividir, tudo são valores que você vai passando, saber dividir, saber emprestar, saber conversar, saber falar, né? Então, coisa de criança, na minha opinião, né, no sentido geral que a gente vivencia com crianças na nossa vida, é brincar, é se desenvolver, é perguntar, é questionar. Coisa de criança não é destratar ninguém. Coisa de criança não é xingar ninguém, não é falar coisas feias e ruins para as pessoas que às vezes são parentes e que amam, amigos, enfim. Então, a gente precisa prestar atenção nisso porque a gente precisa cortar na raiz certas coisas que as crianças demonstram desde cedo. E aqui ele fala que na primeira fase da criança, esses instintos mais agressivos, mais primitivos, digamos, ainda estão adormecidos, né? À medida que a gente vai crescendo, a gente vai tendo mais opiniões, a gente vai tendo mais, eu gosto disso, não gosto daquilo, então, à medida que vai criando, vai crescendo, vai ficando adolescente, acaba ficando meio rebelde, fica meio revoltado com as coisas, então, é nessa fase de criança que é a hora de moldar aquela personalidade e passar os valores que você acredita. Desse modo, o espírito se reveste por algum tempo da roupagem da inocência. E Jesus, sabendo dessa verdade, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade, apesar das suas existências anteriores. Alguma dúvida até aqui? Juliana, eu queria fazer aquela analogia também, que cada dia nós temos a oportunidade de renascer, né? Quer dizer, se aprontou ontem, mas hoje você pode ser uma nova pessoa, melhor, né? Corrigindo os erros. É a mesma ideia da reencarnação. Quer dizer, a gente pode treinar uma reencarnação diariamente, né? Tentar Sim, com melhorar todo certeza. dia, né? Com certeza. Essa é a ideia, né? A gente, como a harmonização também disse, praticar o auto-perdão. Se a gente faz alguma coisa que não foi bacana, não adianta a gente ficar arrastando corrente. A gente não vai melhorar em nada isso. Já foi, já fez, se arrependeu, tenta reparar o seu erro e volta a fazer diferente, né? Como você falou, renasce para uma nova oportunidade e faça diferente, né? Porque o perdão, a reparação do erro é você fazer diferente. Não adianta você ficar a vida inteira fazendo coisa errada, pedindo desculpa e continuando na mesma atitude. Isso aí não é perdão e isso aí não é uma coisa que vai te regenerar de alguma forma. Não é evolução, né? Não, não é. Vamos lá. Um outro item do evangelho desse capítulo. Pecado por pensamento, adultério. Então, Jesus traz para nós o seguinte: aprenderam o que foi dito aos antigos. Não cometam adultério, mas eu digo a vocês que todo aquele que tiver olhado para uma mulher cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério. Vamos ver o que ele quer dizer. A palavra adultério deve ser entendida aqui como um sentido mais abrangente, e não apenas no sentido de quem trai seu esposo ou sua esposa. Jesus empregou-a muitas vezes para designar o mal, o pecado e todo e qualquer mau pensamento, como por exemplo nesta passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, dentre esta geração adúltera e pecadora, eu também me envergonharei dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de meu Pai. Está em Marcos 8,38. Ele fala, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, pois aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Então, para a gente ter o coração puro, do jeito que a gente estava falando, com relação às crianças, não deixar a nossa criança interna morrer, tudo começa no pensamento, gente. Se a gente começa a pensar as besteiras, já acabou.
né? O mal já está ali se instalando. Então, quando a gente tem pensamentos negativos, pensamentos que nos fazem sofrer, pensamentos insistentes, a gente tem que procurar buscar Jesus, ler o Evangelho, ler algum livro de harmonização, buscar algum desfoque daquele pensamento. Todos nós aqui, com certeza, temos algumas coisas que nos perturbam e que fazem a gente ter pensamentos fixos. Então, a gente precisa desfocar, tira o foco daquilo, busca Jesus, que é o melhor caminho para a gente poder limpar esses pensamentos. Esse ensinamento nos leva a uma pergunta. Sofremos as consequências de um mau pensamento, mesmo que ele não tenha produzido nenhum efeito? É preciso fazer aqui uma importante distinção. A alma que está no mau caminho, à medida que avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e se livrando pouco a pouco de suas imperfeições. Essa evolução ocorre conforme a sua maior ou menor boa vontade em usar seu livre-arbítrio para a prática do bem. Então, o que depende da gente, certo? A gente vive falando isso aqui. A nossa evolução decorre da nossa boa vontade. Estamos com vontade de melhorar? Estamos com vontade de evoluir? Estamos com vontade de usar o nosso livre-arbítrio para fazer a nossa reforma moral? Né? É isso que nós temos que pensar. Assim, todo mau pensamento é resultado da imperfeição da alma. De acordo com o desejo que tem em se depurar, até mesmo o mau pensamento torna-se para ela um motivo de progresso, se o repele com energia, que é o que a gente estava falando. Se a gente tem um mau pensamento, é porque o nosso espírito tem alguma imperfeição, a nossa alma tem alguma imperfeição que precisa de ajuste. Se a gente precisa de ajuste, todos nós aqui precisamos, porque estamos num mundo de provas e expiações, e aqui não é bolinho não, as coisas, a gente precisa se depurar dia a dia, como o Marcelo falou. A gente tem uma chance todos os dias de se renovar, de renascer. Então, se você repele esse mau pensamento que te agride, que te faz sofrer, que te perturba, isso é um motivo de progresso. Por quê? Porque se aquilo está te incomodando, você vai ter que se mexer de alguma forma para melhorar, para se livrar daquilo, para repelir, para tirar o foco. Então, é sim um motivo de progresso, como é que eu vou falar? Uma alavanca para você falar assim, não, vamos usar isso aqui para eu melhorar, para eu buscar a minha evolução, buscar a minha melhora com relação a isso. É o que eu sempre falo, gente, é uma coisa de cada vez. Todos nós temos vários defeitos e imperfeições. Vamos uma coisa de cada vez, porque tudo ao mesmo tempo não vai dar. É uma coisa, porque sempre a gente tem uma coisa mais forte do que outras. O nosso ponto mais fraco é o que a gente tem que trabalhar diariamente. As outras coisas acabam sendo um pouco de consequência, mas o principal é o mais difícil. Então, a gente tem que parar e exercitar diariamente essa imperfeição que a gente sofre mais. E a partir do momento que a gente, por exemplo, primeiro a gente age, né? Primeiro a gente se faz a coisa errada. Aí a gente evolui porque a gente percebe que não tem o que fazer. Depois a gente pensa em fazer a coisa ruim, né? Já sabe que não é para fazer. O fato de pensar, aí já evoluímos, mas tem gente que fica parado nesse. Mas eu não faço, eu só penso. Mas o pensamento já é a coisa ruim também. Então, se você deixar o pensamento pegar força, você daqui a pouco vai voltar para a ação. Então, não pensa que pelo fato de você não estar fazendo, já está beleza, você já se acomoda aí. Não é por aí. Né? A mesma coisa que você... Aqui o adultério é um negócio mais pesado. Mas, por exemplo, se você faz fofoca, eu não estou mais fazendo fofoca, mas você fica com a fofoca junto com você ali, na sua cabeça. Você fica martirizando, você está fazendo fofoca com você mesmo. Então, esquece, para de julgar, porque a fofoca é um julgamento. Né? Então, tirar do pensamento é muito difícil. É tão difícil quanto você parar de fazer. Mas é importante que seja feito esse trabalho. Né? Então, você foca em outra coisa, você muda, você vai andar, você vai ler, você vai estudar, escuta a música alta, sabe aqueles tipos de choque que você tem que fazer? Né? Sim. Então, é por aí que a gente tem que evoluir. Né? Então, a gente já não comete mais crime, porque nós fomos criminosos no passado. Todos nós.
né? O Costa é que fala que boa coisa nós não fomos no passado. Nós estamos aqui de boa, estamos melhor sim, mas que a gente tem que ficar atento para não cair de novo, né? Sim, verdade. E o fato de não fazer o mal não significa que está fazendo o bem. Exatamente, Você estagnar não significa fazer o bem. E os amiguinhos ficam nos atiçando a fazer o Só mal, né? esperando, só esperando. Dando A aquelas dicas, brecha. é tão bom, né? Por que você não experimenta, né? Pois é. Vamos lá. É o sinal de uma imperfeição que a alma se esforça em apagar, que a gente estava falando agora. Dessa forma, não cederá à tentação de satisfazer o mau desejo e, após ter resistido, sentir-se-á mais forte e feliz com a sua vitória. Então, quem é que nunca se superou numa coisa que estava perturbando? Ah, eu não consigo, não consigo, não consigo. Aí você vai e vai assim mesmo, e fala, não, eu vou tentar. E aí você consegue, aí você fala, nossa, consegui. Por que que eu fiz um cavalo de batalha numa coisa que eu conseguia? Porque o que a gente precisa entender é que todos os compromissos que nós assumimos para reencarnar de novo, a gente é capaz. Deus confia em nós. Deus confiou que nós somos capazes de nos superar naquilo que nos comprometemos. Então, se você tem essa imperfeição, você é capaz de superar. Você consegue, porque aqueles clichês de frase. Deus não dá o cobertor maior que o frio, a cruz não é maior que você não possa carregar, é sempre proporcional. A gente é que dificulta, a gente que fala, acho que não vou conseguir, eu vou ficar assim mesmo. A gente não coloca para fora a força que nós temos. E nós não sabemos o tamanho da força que temos até estarmos numa situação onde não há outra opção, a não ser sermos fortes. É a preguiça terrestre, né? Pois é, nossa, é a lei do menor esforço, né? Pois é. Ao contrário, a alma que procura a oportunidade de praticar o mau ato e não consegue, não é porque não quis, mas porque não teve oportunidade de fazê-lo. Será assim tão culpada quanto se o tivesse praticado. Ou seja, olha, eu quero fazer uma coisa ruim, mas eu não consigo por conta de alguma coisa de força maior, não porque eu não quis. Eu não me arrependi de ir lá tentar fazer, eu só não consegui fazer porque alguma coisa me impediu. Então, mas eu não pratiquei, mas você é tão culpado quanto se tivesse praticado, porque a sua vontade é de fazer. Então, lembra lá atrás que nós falamos da boa vontade de se melhorar? Se você pensa e ficou frustrado de não conseguir cometer aquele ato, é porque a sua vontade ainda é de fazer o mal. Que, com certeza, em alguma oportunidade você vai conseguir fazer, em algum momento, esse ato que você não conseguiu por algum motivo. Resumindo, a pessoa que nem sequer pensa no mal já realizou um progresso. Então, se não consegue, se não pensa no mal, então já tá top, já está lá em cima, num nível hard de evolução. Aquela que pensa no mal, mas o repele, o progresso está em vias de se realizar. Porém, aquela que tem um mau pensamento e nele se satisfaz, é porque o mal ainda existe na plenitude de sua força. Então, aqui, esse resuminho é para a gente colocar assim, em frente à cabeceira, para ver em qual que a gente se encaixa. A gente ainda tem pensamentos ruins? Estamos no mundo de provas e expiações. Temos muitas coisas para melhorar. Eu acho que a maioria aqui não é espírito missionário, como o Chico, Divaldo. Então, nós temos muita coisa para melhorar, né? E, claro, temos pensamentos ainda ruins? Claro que temos. Mas se a gente força para repelir e sai fora e fala, sai que você não me pertence mais, e busca o foco em Jesus, é porque a gente está caminhando para progredir. O trabalho está feito, né, no caso da pessoa que não pensa mais no mal. Nas outras, na que ainda pensa e repele, e naquela que ainda se satisfaz no pensamento ruim, o trabalho está por fazer. Então, a gente tem que caminhar para esse trabalho. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças ao responsabilizar os homens por seus atos e pensamentos.
Então, Deus leva em consideração o esforço que fazemos para repelir esse tipo de pensamento ou atitude, para a gente não transformar o pensamento em atitude. Alguma dúvida até aqui? Só essa última frase é que nós mesmos, depois, né, na aula passada, a gente comentou, nós mesmos depois percebemos os nossos erros, né? Quer dizer, não é um Deus que vai como é que é a frase que você colocou lá? Deus vai nos... a anterior. Deus que é justo leva em conta todas essas diferenças e responsabilizar os homens por Então, seus atos de pensamento. nós mesmos vamos nos responsabilizar, né? Quer dizer, Deus dá Sim. toda essa ideia que no final nós sabemos se a gente está certo ou não. É porque Então, o que ele fala de Deus, né? O livro dos Espíritos, ele pergunta, onde está escrita as leis de Deus? Vocês lembram dessa pergunta? Quem sabe a resposta? no nosso coração, Na nossa consciência. consciência. Então, se Deus existe em nós, se temos todos a centelha divina, Deus está em nós. Então, nós que somos responsáveis pelo nosso próprio julgamento e pela nossa consciência. Nossa consciência são as leis divinas. Então, e aí? Né? O que a gente vai fazer com o que a gente tem feito? Como é que a gente vai se tratar? Né? Aquela coisa do auto-perdão, da culpa, do remorso, do arrependimento, da reparação. Vamos seguir. Outro item, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Esse item do Evangelho tem uma historinha que eu vou ler aqui rapidamente, para a gente poder entender o contexto. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram de Jesus e perguntaram: por que seus discípulos violam a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as refeições? Essa é uma passagem muito boa do Evangelho que eu adoro muito. Hipócritas, bem profetizou sobre vocês o profeta Isaías quando diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É em vão que me honram, ensinando leis e mandamentos que vêm dos homens. Depois, Jesus chamou o povo e disse: ouçam e entendam bem. Isso não é o que entra pela boca, que torna o homem impuro, mas sim o que sai dela. Porém, as coisas que saem da boca vêm do coração. E estas são as que fazem o homem impuro, porque é do coração que saem os maus pensamentos. Os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Essas são as coisas que fazem o homem impuro. O ato de comer com as mãos por lavar não faz o homem impuro. Isso está em Mateus, capítulo 15, versículo 1 a 20. Eu coloquei essa dúvida aqui, mas acho que eu errei o slide. Vamos seguir. Aí ele vai explicar o porquê dessa historinha. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática de regras rígidas estabelecidas pelos homens. Eles faziam dessas práticas um caso de consciência. Qualquer ensinamento, ainda que fosse de compreensão simples, tornava-se complicado pela formalidade das demonstrações exteriores. Ainda assim, era mais fácil seguir essas práticas do que realizar a própria reforma moral. Ou seja, era mais fácil lavar as mãos do que limpar o coração. O que ele quer dizer aqui? Chegou uma época que as pessoas pegavam as regras feitas pelos homens e de uma coisa simples faziam um negócio enorme, complicadíssimo, complexo, mas ainda preferiam viver de acordo com essas regras exteriores do que se reformar, limpar o seu coração. Então, quando Jesus fala, perguntam, nossa, mas vão sentar à mesa e vão comer sem antes lavar as mãos, né? Porque até então é uma regra de etiqueta, uma regra de higiene. Claro, estamos no meio de uma pandemia onde todo mundo tem que lavar a mão toda hora, né? A gente sabe disso. Não é esse o caso. O que nós estamos tentando dizer é a simbologia da história. Temos que lavar a mão para comer? Claro que sim, uma questão de higiene. Mas o que ele quer dizer é que o mais importante não é o que entra pela boca, e sim o que sai. Então, o que a gente pensa, o nosso coração fala, o nosso coração sente,
o que pensa a gente exterioriza pelas atitudes. Então, o que realmente importa? Se importar com a pessoa que sentou na mesa para comer com a mão suja ou a pessoa que simplesmente se melhora a cada dia e não aponta que o outro está com a mão suja? Né? Porque isso aí é uma coisa de cada um. Você quer comer com a mão suja, filho? Come com a mão suja, né? O alimento que você vai pegar com a sua mão suja vai entrar no seu organismo, mas não é essa a questão. A questão é que eles preferiam apontar os outros, preferiam criticar as pessoas do que olhar para dentro de si e ver o que eles precisavam melhorar. Esse julgamento, esse apontar o dedo, era uma coisa que talvez eles precisassem melhorar, né? Dessa forma, os homens iludiam a si mesmos e acreditavam estar quites com a justiça de Deus. Então, olha, eu vou lavar minha mão aqui para comer o meu pãozinho, o meu vinhozinho, a minha uvinha, a minha frutinha, então tá tudo certo. Se eu seguir as regras dos homens, se eu seguir as regras que fizeram, eu preciso lavar a mão, ter higiene para comer, então eu tô quite com Deus, posso fazer barbaridade lá fora, mas se eu lavar minha mão para comer, tá tudo certo. Era assim que eles pensavam. Acomodavam-se no exercício das práticas exteriores, continuando a ser como eram, já que lhes era ensinado que Deus não iria lhes pedir nada além disso. Eis porque o profeta Isaías diz: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando mandamentos e leis que vêm dos homens. Então, ele fala, me honra com os lábios, me ensinando mandamentos e leis dos homens. O que tinha de moral nisso? Né? O que tinha de ético nisso? Eram só regras da sociedade. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo esquecida. Esse esquecimento fez muitos cristãos acreditarem, a exemplo do que haviam feito os antigos judeus, ser mais fácil a salvação pelas práticas exteriores do que pelas práticas morais. Bom, então eu vou ser um cidadão correto, não vou jogar lixo no chão, não vou cortar árvores, não vou maltratar os animais, mas eu vou pensar coisas horrorosas do meu vizinho, eu vou julgar aquela que saiu com uma pessoa hoje, outro amanhã, eu vou desejar o mal para o outro, eu vou puxar o tapete daquele para eu conseguir meu cargo. Que adianta você seguir as regras da sociedade, ser um cidadão exemplar e você ser um pão bolorento por dentro, né? Que os antigos falavam isso, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Que adianta? Nada, absolutamente nada. A nossa salvação, o nosso progresso, a nossa evolução só vem pela prática moral, pelas práticas morais, né? Como você trata o seu semelhante, como você trata as pessoas que você cruza na rua, os funcionários do seu condomínio, com as pessoas que vêm e coletam o seu lixo, né? Porque ninguém é seu empregado na sociedade, todo mundo vive numa sociedade porque temos que colaborar uns com os outros. Esse é o grande segredo que as pessoas ainda não conseguiram entender. E certamente a esses acréscimos feitos pelos homens à lei de Deus que Jesus faz alusão quando diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Ou seja, ele vai explicar aqui, mas o que Deus não planta não tem força. O que não foi Deus que plantou no nosso coração, na nossa vida, não tem força para se sustentar. E aí vem a finalidade da religião. A finalidade de toda religião deve ser conduzir o homem a Deus, mas ele só chega ao Criador quando se torna perfeito. Portanto, a religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Aquela religião que serve de apoio para que se faça o mal, ou é falsa, ou foi falsificada em seus fundamentos. Esse é o resultado que fornece as religiões em que a aparência é mais importante do que o fundamento. De nada adianta acreditar na eficácia dos símbolos exteriores se essa crença não impede que se cometam os homicídios, os adultérios, os roubos e as calúnias. Essas religiões fazem homens supersticiosos, hipócritas e fanáticos. Não fazem, portanto, homens de bem.
Não basta ter somente a aparência da pureza, acima de tudo é necessário ter a pureza de coração. Vamos voltar um pouquinho aqui para fechar esse tema. Então, o que ele fala aqui? A religião, né, a gente já falou sobre isso. Jesus não veio ensinar religião nenhuma. Quem criou as religiões foram os homens. Para quê? Para se religar a Deus, para nos religar a Deus. Religião tem esse sentido. Então, qual é essa conexão com Deus? Através da oração, através das boas atitudes, através do bem que você faz, da caridade, etc. e tal. Só que existem milhões de religiões no mundo, né? Tem várias, de várias doutrinas, de várias formas, espécies, dogmas e etc. e tal. Então, qual que é a finalidade da religião? É você se tornar melhor. É você ir lá para procurar se melhorar, se aliviar, se fortalecer e melhorar. Se a religião que você está não serve para você se melhorar, não está te mostrando o caminho para você evoluir, então ela não é autêntica nos seus fundamentos. Porque Deus, Jesus, os ensinamentos que o Cristo deixou para nós é amar, é caridade e humildade. Essa é a religião que Jesus vem ensinar, o amor. O amor é a religião maior que deve existir entre os homens. Enquanto as religiões, de uma forma geral, colocaram símbolos, dogmas, rituais. Olha, se você andar dessa forma, você vai ter um lugar no céu. Se você colocar isso aqui, se você vestir isso, se você fizer aquilo, são várias coisas. Estou citando coisas aleatórias aqui, porque cada um sabe, cada um deve saber aí de algumas religiões, a gente é curioso, a gente acaba buscando. Tá, mas e aí? A gente vai vestir isso, fazer aquilo outro, e aí tá tudo certo. Estamos garantidos lá no céu, estamos garantidos no lugarzinho no paraíso. Não, não é esse o fundamento da religião, digamos. Não é esse. O fundamento deve ser a sua melhora, a sua conexão com Deus, a sua sintonia com o maior, com o divino, com aquilo que habita em você mesmo. Então, a verdadeira pureza é justamente o que ele fala aqui. Não basta a aparência da pureza. Olha, vou aqui, vou ter uma aparência bem pura, bem casta, mas seu coração está limpo, seu coração está em paz, seu coração deseja o mal para alguém, seu coração se importa com a conquista do outro, ou fica feliz que os outros estão progredindo. Né? São várias situações que a gente passa, que a gente lê, que a gente estuda, que a gente vê, e que às vezes está do nosso lado. A gente acha que só acontece em filme, mas não acontece, não. Acontece na família, acontece entre os amigos, acontece. Está muito mais perto do que a gente imagina. Então, a verdadeira pureza não tem a ver com as mãos não lavadas, como ele diz, tem a ver com o seu coração. Seu coração está limpo? Seu coração está se regenerando das coisas que você precisa melhorar? Essa é a pergunta. Alguma dúvida até aqui? Nada no bate-papo. Vamos lá. Item escândalos. Peraí que está um negócio aqui em cima. Se a mão de vocês é motivo de escândalo, cortem-na. Nossa, parece bem pesado, né, esse negócio. Mas vamos ver o que ele quer dizer. Jesus disse, aquele que escandalizar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e o lançasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que eles aconteçam. Ai, peraí, apertei aqui sem querer. É necessário que eles aconteçam, mas ai daquele por cuja mão o escândalo vem. Parece meio contraditório, né? Ah, precisa acontecer uns escândalos aí, mas ai de quem fizer o escândalo, nós vamos entender. Se a mão ou o pé é motivo de escândalo, cortem-no e atirem-no para bem longe de vocês. Porque é melhor retornar para a vida espiritual não tendo uma mão ou um pé do que ter os dois e serem lançados no fogo do inferno. Se o olho é motivo de escândalo, arranquem-no e atirem-no para longe de vocês.
Melhor será retornar à vida espiritual com um olho só do que ter os dois e serem lançados no fogo do inferno. Cuidem para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu digo a vocês que lá no céu seus espíritos protetores vêm, sem cessar a face de meu Pai, que também está nos céus, porque eu vim para salvar o que estava perdido. Está em Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 11, capítulo 5, 29 e 30. No sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou o decoro de uma maneira ostensiva. O escândalo não está na ação em si, mas no resultado, na repercussão que ela causa. A palavra escândalo está sempre associada à ideia de um certo tumulto ou confusão. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, pois o seu orgulho sofreria com ele, e a sua reputação ficaria diminuída entre os homens. Desde que suas maldades não sejam descobertas, é o quanto basta para que suas consciências fiquem tranquilas. Olha, eu não sou de confusão, viu, gente? Olha, isso aqui olha, não quero confusão, não, detesto confusão, acho melhor não. Mas isso aí é uma camuflagem do quê? Se eu entrar na confusão, meus podres vai vir à tona, então é melhor não, né? Então ele não está preocupado se vai ter tumulto, se vai prejudicar alguém ou não, ele está preocupado consigo. Estes são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora e sujos por dentro. É a questão da viola e do pão, mesma associação. É muito amplo o significado da palavra escândalo, frequentemente utilizada no Evangelho, motivo porque às vezes ela não é compreendida. Escândalo não é somente o que ofende a consciência alheia, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. São também todas as más ações praticadas de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou cometer um crime aqui, vou prejudicar alguém, mas isso não vai vir à tona, não vai ter repercussão. É escândalo? É um mal que você fez? Você não fez o mal? Você não prejudicou alguém? Ah, mas não teve repercussão, não veio à tona, então tá tudo certo. Não, porque o que vale aqui é o quê? A consciência, a sua atitude. A gente costuma dizer, olha, às vezes a gente pensa umas coisas, umas besteiras, a gente fala assim, olha, eu vou falar porque eu já pensei. E Deus e os espíritos já viram, já sabem o que eu pensei, não adianta eu ficar mentindo e me enganando. Não é? A gente não fala assim? Então, tudo é visto, tudo é computado. A gente não está sozinho nunca. Então, a gente é muito transparente para a espiritualidade. Que a gente pensa, forma pensamentos, criam formas o que a gente pensa, cria aqueles balãozinhos do gibi, sabe? Então, os espíritos vêm, nosso anjo da guarda, nosso protetor, a espiritualidade toda vez. E quando o negócio é ruim, aí quem vê mais? Os espíritos, os irmãos que estão ali, ó, só esperando a sua brecha para, ó, fazer você cair. Eles é o que vem mais. Por quê? Porque estão mais próximos da nossa densidade da matéria. Eles têm mais ligação com a matéria, nós somos mais densos, então eles ficam mais próximos e são mais atraídos, óbvio. Ô, Ju, naquele curso Pensamento e Vida, o Costa fala que tudo esses balõezinhos aí que você falou ficam na consciência coletiva. Então, ou seja, já se mandou para o plano astral. Então, aquela energia negativa ou positiva já fica. E aquilo vai ser captado por aqueles espíritos que vão entrar em sintonia, ou com um bom pensamento ou com um mau pensamento. Então, tudo que você pensa gera e vai para essa consciência coletiva. Então, vamos fazer uma analogia assim, que agora você me falou, me veio uma ideia na cabeça. Imagina que os nossos pensamentos são balões de gás hélio. O ruim é o vermelhinho e o azul é o bonzinho. Quando a gente pensa, é como se a gente soltasse o balãozinho e subisse, certo? Certo. Bem didático. E vamos ver quantos balãozinhos de que cor, né, que a gente lança. Jesus! Sabe-se lá Deus. Vamos lá. É necessário que aconteçam escândalos no mundo, disse Jesus.
Porque os homens, sendo imperfeitos como o são, possuem a tendência para fazer o mal, e porque árvores más só podem dar maus frutos. Devemos entender por palavras que o mal é uma consequência da nossa imperfeição, e não que os homens tenham a obrigação de praticá-lo. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: por que o mal acontece? Por que é necessário que aconteçam os escândalos? Porque somos imperfeitos. E a nossa tendência, por ser imperfeito e por estarmos no mundo de prova e expiação, onde o mal ainda tem uma predominância, é uma tendência nossa a fazer o mal. E ele fala: árvores ruins dão maus frutos. À medida que a gente vai melhorando, progredindo, reformando a nossa moral, a gente vai melhorando e diminuindo isso. Mas ele não quer dizer que porque somos imperfeitos, temos a obrigação de praticar o mal. Não é isso. Não temos obrigação nenhuma. Nós temos uma tendência a praticar o mal pela nossa imperfeição. É necessário que aconteçam os escândalos, pois os homens, cumprindo suas penas na terra, punem-se a si mesmos, pelo contato com seus próprios vícios, dos quais são as suas primeiras vítimas e cujos inconvenientes acabam por compreender. Então, o que a gente estava falando, né, Marcelo? Nosso próprio julgamento, nossa própria consciência. A gente se pune, continuando com os nossos vícios, os nossos maus hábitos, e somos as nossas próprias vítimas, né? A nossa luta constante é conosco. Quando estiverem cansados de sofrer os efeitos do mal, procurarão remédio no bem. A convivência com esses vícios serve, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de prova para outros. É assim que do mal Deus faz surgir o bem, e os próprios homens aprendem com suas imperfeições, fruto do mau uso que fazem do seu livre-arbítrio, que a gente volta lá para o começo. A gente tem boa vontade de usar o nosso livre-arbítrio para o bem? Ele fala de castigo, né? Porque ele fala sobre, ele usa essa palavra, mas não é que Deus castiga ninguém. Nós mesmos nos castigamos. Quando a gente se insiste em nossos vícios, nos nossos maus pensamentos, nas nossas más atitudes, nas nossas tendências ruins, a gente se castiga, a gente se faz sofrer. Só que ele fala, Deus faz surgir o bem do mal. Por quê? Porque uma hora a gente vai cansar. Uma hora a gente não vai aguentar mais. Uma hora a gente vai parar e falar assim, chega, não quero mais sofrer, vou procurar o meu remédio para me recuperar. Pode ser nessa vida, pode ser na outra, pode ser durante esta, pode ser durante essa várias vezes, porque a gente tem várias coisas para resolver. Sendo assim, pode-se dizer que o mal é necessário e vai durar para sempre, pois se ele viesse a desaparecer, Deus ficaria sem um poderoso meio de corrigir os culpados. Podemos pensar então que inútil procurar melhorar os homens, porém não é bem assim, pois quando não houver mais culpados, não haverá mais necessidade de castigos. Então, o que ele quer dizer aqui? Nós estamos aqui para sofrer eternamente? Não, claro que não. Vale a pena melhorar os homens? Vale, sempre vale. O que ele quer dizer sobre culpados? Nós temos nossas culpas. A Luziana acabou de falar que todos somos criminosos perante a lei de Deus. E a lei de Deus, ela é muito mais sensível, eu vou usar essa palavra, para dizer o seguinte, muitas coisas a gente comete pela lei dos homens e é crime, certo? Mas e as coisas que a gente comete contra a gente? Não há pena, não há crime para isso, certo? Então, as coisas que a gente provocou para nós mesmos, os nossos vícios, as nossas más tendências, as coisas que já fizemos para nós, o quanto nós já nos fizemos sofrer, isso não tem pena na lei dos homens. Mas, pela lei divina, a gente vai ter que resgatar. E isso é muito abrangente. Quando vocês começarem a ler outros livros, tem o Nosso Lar, que já vai dar um exemplo grande, os outros livros, você vai vendo tantas coisas que a gente faz com a gente e com as outras pessoas. E é óbvio, a gente vai se sentir culpado, e a gente sente a culpa e a gente pede o quê? Ai, me deixa reencarnar, pelo amor de Deus, para eu tentar reparar isso. Né? Então, quando não houver mais o mal, quando a gente se regenerar, regenerar o nosso espírito, depurar o nosso espírito no limite máximo,
vão vir outros menos evoluídos para evoluir também. Então, é constante a evolução. É constante a evolução. Alguma dúvida até aqui? Não, não tem nada. E aí, você estava falando dos escândalos, né? Os escândalos também servem de exemplo, né? Porque se eu já consigo estar num determinado patamar de evolução, aquela situação que me afeta, né? Que me incomoda, é porque eu sei que eu já não serve mais para mim. Então, vai servir de exemplo de eu não fazer, né? Não julgar, né? De não julgar, mas de enxergar aquilo como uma coisa errada, né? Então, vai servir também de exemplo para não fazer. E quando a gente... A indicação dos mundos regenerados, quando a gente conseguir subir para esse patamar de mundos regenerados, o mal ainda vai existir no mundo regenerado. Porque aqui, no de provas e expiações, o mal é em maior escala. No mundo regenerado ainda vai existir o mal, mas em menor escala. Então, esse mal ainda vai ser necessário nesse processo evolutivo. Pois é. Continuando aqui, se a humanidade toda fosse transformada em homens de bem e ninguém mais procurasse fazer mal a seu próximo, todos seriam felizes porque seriam bons. Este é o estado dos mundos adiantados, de onde o mal foi excluído, e será também o futuro da Terra quando a humanidade tiver progredido o suficiente. Estamos caminhando. Assim, enquanto alguns mundos avançam, outros se formam e são povoados por espíritos primitivos. Esses mundos recém-formados servem também de morada, de exílio e de lugar de provas e expiações para espíritos rebeldes, obstinados em fazer o mal, e que foram expulsos dos orbes em que as humanidades realizaram o progresso moral. Ou seja, esses espíritos que vão fazer morada nesses novos mundos, né, muitos foram exilados de mundos que já tiveram seu progresso moral e esses espíritos ainda não conseguiram atingir essa evolução. E aí eles são exilados para outros mundos, porque para aquele mundo já não compete mais ele ficar ali. Mas ai daquele por quem o escândalo venha, ou seja, o mal é sempre o mal. E aquele que de algum modo serviu de instrumento, permitindo que seus maus instintos fossem utilizados para que a justiça divina se cumprisse, nem por isso deixou de fazer o mal e deverá também responder pelo que fez. Então, o que ele fala aqui? Ai daquele por quem o escândalo venha. Por quê? Uma coisa ruim é sempre uma coisa ruim, né? De algum modo, serviu de instrumento, como a Luzia falou, de exemplo, para que a justiça divina fosse cumprida. Ou seja, olha, eu fiz aquilo, vou ter que resgatar fazendo aquilo, ou sendo aquilo. Então, e o que eu falei, deixar de fazer o mal, ele fala aqui, ó, também deverá responder pelo que fez. Deixar de fazer o mal não é fazer o bem. Você tem que ter o bem ativo na sua vida. E assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta. Esse mesmo pai talvez tenha sido um mau filho, que também fez o seu pai sofrer. Por isso, ele suporta agora a pena de talião, olho por olho, dente por dente. Mesmo assim, o filho não terá desculpas por ter sido ingrato e deverá ser castigado, tendo filhos rebeldes ou de alguma outra maneira. Então, vamos tirar essa questão do castigado, porque essa palavra tem um pouco de peso e às vezes as pessoas podem interpretar de que Deus castiga, não é isso, tá? É só uma tradução ou talvez uma palavra empregada de uma forma que a gente interprete como prova ou como expiação, tá? É alguma coisa que a gente tem que passar, não é necessariamente um castigo, tá? Então, aqui ele fala, não é generalizando, tá? É um exemplo que ele fala. Se você tiver um filho ingrato, talvez é porque você não foi um bom filho, um bom pai, mas isso assim mesmo não tem desculpa para ser um filho ingrato. E aí esse filho ingrato também vai ter consequências por ter sido ingrato. Entende o ciclo vicioso da questão? Se a mão de vocês é motivo de escândalo, cortem-na. Afirmativa enérgica que seria um absurdo se levado ao pé da letra.
Significa apenas que cada um deve destruir em si mesmo toda a causa de escândalo, ou seja, toda a prática do mal. Se libertar, se livrar daquilo que faz mal. É necessário arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. É isso que ele fala, para cortar a mão se for motivo de escândalo. Será melhor para um homem ter a mão cortada do que esta mão lhe servir de instrumento para praticar uma má ação. Será melhor ser privado da visão do que seus olhos servirem para despertar maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quiser compreender o sentido figurado e profundo de suas palavras. Mesmo assim, muitas coisas não podem ser compreendidas sem o auxílio dos esclarecimentos espíritas. Então, o que ele fala aqui gente, é para cortar a mão, arrancar o olho? Não, ninguém está falando isso. É no sentido figurado. E a profundidade do significado é justamente limpa o seu coração. Tira, arranca de você as coisas ruins que podem te fazer praticar o mal. É muito mais profundo do que você arrancar uma mão, né? Porque é muito fácil, você pega, arranca o olho, fim. Arranca a mão, seria mais prático, digamos, né? No sentido grosseiro da expressão. Mas é muito mais difícil do que isso. É você se reformar intimamente, você se transformar para que você seja melhor, é muito mais trabalhoso do que você cortar uma mão. Quer falar, Lu? A Margarete, quando você estava falando dos pais, né, do pai que tem que aturar o filho, aí ela nessa hora aí ela tem que aturar assim, o filho é ótimo. Daí nasceu a praga de pai e mãe. Isso, é isso mesmo. Praga de pai e mãe é osso, né? Pega que é uma beleza. Vamos lá. O outro item. Aqui, outro item não. É o outro item, deixem que venham minhas criancinhas. E aqui é uma mensagem de um espírito protetor de Bordeaux, 1861. Vamos ver o que esse espírito falou para nós. Deixem que venham a minhas criancinhas, porque eu possuo alimento que fortifica os fracos. Deixem que venham a mim aqueles que são tímidos e debilitados, pois eles têm necessidade de amparo e consolo. Deixem que venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixem que venham a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e infelizes, que eu lhes darei o grande aplicado em remédio para aliviar os males da vida e o segredo para curar suas feridas. Qual é, meus amigos, esse remédio poderoso que possui a virtude de ser todas as chagas do coração e curá-las? É o amor, é a caridade. Se possuírem esta chama divina, o que poderão temer? Dirão em todos os instantes de suas vidas: meu Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha. Se é necessário provar-me pela dor e pelas aflições, bendito seja. Eu sei que é para o meu bem que sua mão pesa sobre mim. Se agrada ao meu Senhor ter piedade dessa fraca criatura e dar ao seu coração as alegrias que ele mereça receber, bendito seja mais uma vez. Mas faça com que o amor divino não adormeça em minha alma e que a prece do meu reconhecimento sempre suba a seus pés. Se tiverem amor, terão tudo o que é permitido desejar na terra. Possuirão uma pérola preciosa que não poderá ser retirada, nem pelos incidentes da vida, nem pela maldade daqueles que os odeiam e perseguem. Se tiverem amor, terão guardado o tesouro lá, onde os vermes e a ferrugem não podem chegar. Verão desaparecer de suas almas tudo quanto possa lhes manchar a pureza. Sentirão o peso da matéria diminuir dia após dia. E tal como o pássaro que voa pelos ares e não se lembra mais da terra, estarão sempre subindo, até que a alma desfrute a verdadeira vida no seio do Senhor. Então, essa mensagem é maravilhosa, de linda, e ele fala o seguinte, é uma prece, né? Como se fosse uma prece essa mensagem, muito bonita, no sentido que, resumindo, precisamos ter o que na nossa vida? Amor. Amor, caridade. E quando a gente cultiva o amor, por mais imperfeitos que possamos ser, a coisa fica mais leve, a nossa vida fica mais leve. Quando a gente
dá as mãos para o amor e para o bem, todas as dificuldades que você vai passar na vida, você vai passar mais tranquilo. Você vai passar de uma forma mais suave. E você não vai ver tanto peso, como se você não tivesse Deus na sua vida, Jesus na sua vida. Então, o amor que Jesus nos ensinou a todos, o amor para com o próximo, o amor em tudo aquilo que você fizer na sua vida. E ele fala, se eu tiver que me afligir, se eu tiver que me enfraquecer, se eu tiver que passar por provas duras, que assim seja. Se isso for me melhorar, se isso for me fortalecer, que assim seja. Então é muito bonito essa mensagem e para refletir, sabe? Para refletir, para a gente ser mais resignado, porque toda dor ensina. E se a gente aprender a lidar com ela da melhor maneira, no sentido de o que eu vou aprender com ela, o que eu preciso fazer para melhorar com essa dor, a gente consegue superar mais fortalecidas as coisas, as dificuldades. Alguma dúvida até aqui? Ah, não, peraí, tem uma coisa aqui, deixa eu ver. A Mônica falando que é linda mesmo a mensagem, só isso. Vamos lá. Outro item, bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Esse item do Evangelho, ele tem duas mensagens. Esse aqui, que eu não sei o nome, não sei se é Vianney, não sei, que é um pároco de Ars, de Paris, 1863, e tem uma outra de um espírito protetor, que eu aconselho vocês a lerem, que é muito linda também. Então, eu escolhi essa aqui para trazer para vocês, que eu achei muito bonita, para a gente refletir a respeito disso, e depois ele vai explicar um pouquinho desse item. Meus bons amigos, por que me chamaram? Será que foi para curar esta pobre sofredora, impondo sobre ela minhas mãos? Que sofrimento, santo Deus! Ela perdeu a visão e ficou nas trevas, pobre criança. Só uma questão aqui, gente. Essas mensagens que tem no Evangelho são de espíritos que se comunicaram de várias reuniões e que foram enviadas para o Kardec, que ele colocou no Evangelho, tá? Então, foram evocações que foram feitas e que provavelmente tinha algumas pessoas ali pedindo ajuda, auxílio, né, dos espíritos. Ela que ore e mantenha acesa a chama da esperança. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que obtive e que são do conhecimento de todos devem ser atribuídas apenas ao Senhor, Pai de todos nós. Esse pároco de Ars era um padre, né, um sacerdote, e acho que ele tinha poder de cura, uma coisa assim. Ele era chamado cura de Ars também. Quando estiverem aflitos, olhem sempre para o céu e digam, do fundo do coração, meu Pai, curai-me, mas faça com que minha alma doente seja curada antes das enfermidades de meu corpo. Castigue minha carne, se isso for necessário, para que minha alma chegue até o Senhor com a brancura que possuía quando saiu de suas mãos. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, receberão a força e a coragem, e talvez também a cura que timidamente pediram, como recompensa pelo devotamento que tiveram. Por estar em uma assembleia onde o assunto principal é o estudo, eu digo que todos aqueles que estão privados da visão deveriam estar felizes pela prova que suportam. É preciso lembrar-se do que o Cristo falou. Se possuem um olho mau, melhor seria arrancá-lo e atirá-lo ao fogo, evitando que ele cause a perdição de vocês. Quantos existem na terra que um dia nas trevas amaldiçoarão terem visto a luz? Como são felizes os que suportam a prova de ficar sem a visão. Seu olho não será motivo nem de escândalo nem de queda. Os cegos podem viver inteiramente a vida das almas e podem ver mais do que aqueles que têm uma boa visão. Quando Deus me permite devolver a visão para alguns desses pobres sofredores, digo a mim mesmo: alma querida, por que será que você desconhece todas as delícias do espírito, que não podendo enxergar, vive de contemplação e de amor? E agora, algumas palavras para você, minha pobre sofredora. Tenha esperança e seja corajosa.
Se eu lhe dissesse, minha filha, seus olhos vão se abrir, como ficaria feliz? E quem sabe se essa alegria não seria sua perdição? Tenha confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por você tudo o que me for permitido, mas, por sua vez, faça uma oração e reflita sobre o que eu acabo de lhe dizer. Antes de partir, todos os que estão aqui recebam a minha bênção. Aqui tem uma nota do Kardec falando sobre essa mensagem. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, ou seja, dessa que nós estamos vivendo, é preciso procurar a sua causa em uma vida anterior. O que chamamos de caprichos da vida nada mais são do que os efeitos da justiça de Deus, ou melhor, o cumprimento da lei de causa e efeito. Ele não aplica punições injustas e quer que entre a falta cometida e a reparação da falta exista uma relação. Se Deus, em sua bondade, lançou um véu sobre nossos atos passados, aponta-nos, entretanto, o caminho, dizendo: quem matou pela espada morrerá. Palavras que podem ser assim traduzidas: sempre se é corrigido naquilo em que se errou. Se alguém está aflito pela perda da visão, é porque esta lhe foi causa de queda. Talvez essa criatura tenha sido responsável pela perda da visão de outra pessoa. Talvez ela tenha levado alguém à cegueira pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou como consequência de maus tratos ou falta de cuidado, etc. Desse modo, ela sofre agora a pena de talião, que manda pagar o mal com o mal. Ela mesma, antes de reencarnar em seu arrependimento, pode ter escolhido essa prova, aplicando a si própria as palavras de Jesus: se o olho é motivo de escândalo, arranque-o. Então, o que ele quer dizer aqui? A mensagem foi bem clara com relação a isso e a nota esclarece para nós. Sempre, ele fala aqui, como é que é? Sempre se é corrigido naquilo em que se errou. Né? Então, se a gente percebe que as provas que estamos passando não têm relação com essa vida, porque não nos traz lembranças de algo que tenhamos errado para poder resgatar agora, com certeza de uma vida passada. E como a gente não lembra das coisas, a gente precisa trabalhar a resignação no sentido de, bom, se eu estou passando por isso é porque eu tenho que passar. Então, vou passar de que forma? Lamentando, carregando peso? É uma opção. Ou eu vou passar como? Tentando aprender alguma coisa e melhorar para reparar esse erro? É a melhor opção, no caso. Né? Então, tudo vai do nosso livre-arbítrio. O que nós vamos escolher de acordo com a correção que estamos tendo que passar. E aí ele fala que muitas vezes a pessoa escolheu passar por essa prova, né, da cegueira, no caso. Porque em algum momento ela prejudicou alguém ou provocou isso em alguém de alguma forma. Como eu digo, não dá para saber porque cada história é individualizada de cada espírito, né? A gente não tem condição de generalizar, todo mundo que é cego aconteceu isso. Não é isso. Mas são opções que ele dá através do conhecimento e dos espíritos que trouxeram para ele. Aí eu trouxe uma mensagem do Palavras de Vida Eterna, de Coração Puro, do Emmanuel, também do Chico. Não se turbe o vosso coração. Jesus está em João 14, versículo 1. Guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor, não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos ensombre o roteiro, porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Ninguém se forrará aos obstáculos. Pretérito ominoso para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, viajantes, aqui está viandantes da terra, levantará no território do nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vaguentes e insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas, e que hoje se voltam para nós, à feição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate,
serviço e pagamento. Não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel das provas ásperas ou sem o assédio das tentações. Buscando o bem, jornadearás como é justo, entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Todavia, recomendou-nos o Mestre, não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e intimorato é garantia de consciência limpa e reta, e quem dispõe da consciência limpa e reta vence toda a perturbação e toda a treva, por trazer em si mesmo a luz radiante para o caminho. Sejamos luz. Resumindo essa passagem de Emmanuel desse livro, Palavra de Vida Eterna. Sejamos luz. Não nos iludamos que vamos passar por essa reencarnação sem espinhos, sem abismos, sem provas duras, sem situações que vão dilacerar o nosso coração, a nossa alma, mas são necessárias para que a gente possa depurar o nosso espírito. Caramba, eu acabei até antes, hein, Luzia? Ufa! Cansou. Passado o recado. Agora é só colocar ele no dia a dia. Fácil, né? Só para explicar. Nossa, super fácil. Nossa, é bom demais. Nossa. É difícil, muito difícil. Mas aí vai melhorando de pouquinho, vai observando, né? Se a gente ficar atento nas nossas ações, a gente vai conseguindo, né, perceber, porque a doutrina ela faz isso, ela dá um choque, né? Ela dá um chacoalhão, você fala assim, olha, o que você está passando, ou você fez agora ou fez no passado, então a culpa é tua, né? A gente tem que assumir que a culpa é nossa, né? Então, assumir que a culpa é nossa, bom, tudo bem, então eu tenho que seguir, né? Eu tenho que segurar a bola é minha, né? Então, não adianta chutar, não, porque ela vai bater na parede e vai voltar. E, às vezes, a maneira que ela volta, ela é mais forte. O rebote, bem logo na cara. Então, é importante a gente ter essa responsabilidade, né? Então, sabendo que a gente não é vítima, que a gente está fazendo por merecer. Se a gente acredita em Deus, que aqui todos nós acreditamos, sabemos que Ele é justo, então a conta é nossa, né? E aí, durante todo o tema da aula, a Ju foi falando que as coisas que chegam para nós já fizemos o combinado, né? Então, se a gente... na aula passada, que eram a escolha das provas, ficou claro também que aquela escolha da prova ela foi orientada. Eu simplesmente falei assim, não, olha, eu quero dar um passo na minha jornada evolutiva, eu já quero passar por essa encarnação e no próximo eu já vou estar no mundo regenerado. Aí o teu mentor falou, menos, não vai dar conta. Não vai dar conta. Então, a gente recebeu a orientação para saber que o pacote que a gente vinha trazendo, a gente dava conta. Então, é que a gente esmurece, tem a preguiça terrestre, né? Que é a preguiça que, quando a gente vem para cá, vem aquela coisa, ai, meu Deus, mas que coisa! Eu joguei pedra na cruz, jogou na tua própria cruz. Você jogou na tua própria, não na cruz de Jesus, na sua mesmo, né? Então, é essa atenção que a gente tem que ter e não desanimar, né? Porque aí vem Deus e fala assim, olha, meu amigo, você vê, meu filho, amado, você vai ter a eternidade para evoluir. Pô, aí dá um ânimo, né? Fala assim, bom, tudo bem, né? Eu tenho muita chance, né, para fazer a coisa certa, né? Então, é isso. É assim. Bem assim. Viu, Luzia e Juliana? Eu sempre fico pensando, né? Puxa, né? Quer dizer, todo mundo errou tanto, né? Em N encarnações passadas. Vamos tentar fazer alguma coisa boa dessa vez, né? Eu fico pensando, pô, para que perder tempo? Vamos tentar acertar dessa vez. Então a gente tenta melhorar um pouquinho, pelo menos que dá, né?
Vamos dar uma variada, né, Marcelo? Cansei, né, de ficar fazendo coisa errada, né? Vamos melhorar, tentar melhorar, né? É. Mas não é fácil, não. Não. Mas com essa oportunidade, por exemplo, acho que essa encarnação a gente tem mais acesso à informação, né? Só pelo fato da gente estudar a doutrina também, que é uma dádiva, né? Uma Verdade. abertura de conhecimento e tal. Então, a gente também não tem muita desculpa. Não vou fazer nada porque eu não sei, né? Eu sou inocente, né? Não é, também não tem isso, né? Na verdade, pelo fato de ter mais informação, a gente é mais responsável, né? Agora a gente não tem mais desculpa, Marcelo. Nós pegamos uma estrada e agora tem que seguir nela. Não dá para voltar, não. Acho que eu vou faltar na próxima aula, viu? Dá para falar que eu não sabia. Né? Verdade. Agora não dá mais para falar, eu não sabia. Eu sabia sim. Sabia. Só não fez porque não quis, né? Ou então, não, vou fazer. Né? É por isso aí. mesmo. Ô, Ju, vamos Oi. comentar com eles antes de finalizar, ou então a gente finaliza e depois comenta sobre aquele questionário avaliativo? Então, vamos encerrar, depois a gente conversa. Tá. Hoje é o Rafael que vai fazer a prece final. Tá podendo aí, Rafael? Rafael tem... Tá com condição? Tá com a turma aí. Eu tô com a turma legal aqui, se vocês conseguirem escutar, mas tá uma bagunça em cima da cama. Tá. Quem vai fazer a prece final, Rafa, e quem mais? Quem vai fazer a vibração? Eu. Não, o Rafa é que faz a vibração, a prece final é da Mônica. Tá. Estou por aqui. Beleza. Prece final da Mônica, vibração do Rafael. Tá bom, então vamos lá. Rafael, a gente compreende, vai ficar até feliz de ver participação aí, que vem com uma energia boa. Hoje são as crianças, tá tudo ali no... Tá vendo? As duas aqui não foram para aula de manhã, estão aqui agora, brincando aqui. É isso aí, vamos lá. Então... Continuando com essa energia positiva, com essa energia boa, desses nossos encontros, com os nossos corações e pensamentos elevados ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, que possamos agradecer essa oportunidade, agradecer o conhecimento, agradecer o aprendizado, agradecer estarmos aqui com saúde, tranquilos, bem, cada um nas suas casas, cada um no seu momento, que possamos aproveitar esses ensinamentos, colocar na nossa vida em prática, tentarmos uma coisinha de cada vez, tentarmos ser melhores, tentar nos transformar a cada dia. E assim, para encerrar esse encontro, que possamos envolver o nosso irmão Rafael, que fará por nós as vibrações, e em seguida a Mônica, que fará a prece final. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de pedir a todos nós que possamos enviar boas vibrações a todos os nossos governantes espirituais. Vamos vibrar também e mandar boas vibrações para todas as crianças, que assim como foi uma pauta do tema de hoje, para que as crianças possam receber boas vibrações, que elas possam ser sinceras e possam nos seguir o seu caminho a partir da doutrina espírita. Vamos vibrar também pela nossa natureza, para que ela possa continuar nos dando a revigoração dos nossos espíritos e que possa sempre estar presente em nossa vida. Assim seja. Assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Ainda em harmonia com a espiritualidade maior, estamos aqui reunidos, aproveitamos a oportunidade para render graças por essa boa preparação, pela aula, por mais essa tarde de estarmos todos aqui aprendendo. Agradecemos a espiritualidade por ter inspirado a Luzia, a Juliana também, nossas educadoras, sempre nos ensinando. Estamos aqui todas as tardes reunidos para aprender um pouco mais sobre o trabalho, sobre o espiritismo, que as palavras, que os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus permaneçam em nossos corações, que possamos sempre ser pontos de luz a serviço do amado Mestre, que por onde quer que passemos, onde estivermos, possamos ser luz,
sejamos luz para inspirar a todos à nossa volta. Agradecemos a espiritualidade pelas bênçãos, pelos livramentos, por tudo que temos alcançado. E que possamos, que as palavras, tudo que nessa tarde ouvimos, possa estar gravado no nosso coração até a próxima aula, para que possamos refletir e trabalhar dia após dia na nossa reforma íntima. Rogamos as bênçãos da espiritualidade, dos benfeitores espirituais, sobre nós, sobre nossos familiares, nossos lares, todos os trabalhadores do Gênero, os benfeitores espirituais que também ali estão, e que juntos possamos estar na próxima terça-feira para mais uma tarde de aprendizado. Graças a Deus, graças a Jesus.